Boa noite, igreja. Agora começamos mais um Teledoutrinas. E agora pode se apresentar. Boa noite, igreja. Meu nome é Claudinei, para quem não me conhece, sou o esposo da Paula, pai da Maria Paula e da Laura, e frequento, pela graça de Deus, essa igreja. Hoje vamos estudar sobre a 26ª crença, morte e ressurreição. Eu vou fazer 3 perguntas e você me responde. O que acontece com o ser humano após a morte? Ok, vamos lá, né? Esse é um tema, ele é um tema muito simples de compreensão. É um tema difícil de se lidar, né? Primeiro porque nós não fomos feitos para a morte, né? E quando você fala em morte, é um tema, como eu disse, ele é simples porque Deus deixou simplificado na palavra dele, né? Mas devido a algumas crenças e algumas doutrinas aí fora, né? Ela é um pouco mais complicada. Mas em Eclesiastes 9:5 diz que os mortos não sabem coisa alguma. Quem sabe são os vivos. Então, os mortos não sabem de nada quando eles vão para a sepultura, né? Quando os mortos serão ressuscitados? Nós vamos ter 2 ressurreições, né? E eu tenho a certeza de que quem está aqui vai querer ver, estar vivo, ou se estiver descansando na primeira, né? Abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4:16, que lá diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém por isso? E agora abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse 25. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, nós vamos ter 2 ressurreições, né, para os mortos. A primeira, quando Cristo voltar, que eles serão chamados, e a segunda, que é para os ímpios, né, que é para a destruição total. E qual é a esperança dos que creem em Jesus? A esperança dos que creem em Jesus, eu acho que na época que nós estamos vivendo, nós queremos ver Jesus voltar, muitos querem estar de pé, né, vivos. Abra suas Bíblias em João 11:25, que Jesus mesmo diz: Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí, por fim, vem uma pergunta: você crê nisso? Então, nós temos uma esperança, que se nós partirmos, mas tivermos a certeza e nós confiarmos em Cristo, nós iremos ressuscitar e iremos com Ele para o céu. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema, continuando com a pregação. Amém. Boa noite. Uma boa noite. Um pouquinho com mais vida, né, irmãos? Já que vamos falar de morte e vida aqui, um pouquinho mais de vida ajuda, né? Vamos lá, vou dar uma segunda chance, né? A morte talvez não dê essa oportunidade numa segunda vez, né? Mas vamos lá com boa noite dos vivos. Boa noite. Boa noite. Opa, melhorou, aí fica melhor, né? Aí fica bom, porque daí eu me sinto mais à vontade aqui na frente também para conversar com vocês mais uma vez a respeito de um tema muito relevante, né? Para quem não me conhece, eu acho que praticamente todos nos conhecemos, né? Mas se alguém ainda não nos conhecer, eu venho vindo ali depois de longo tempo na igreja do Palmital, agora ali da igreja do bairro Santo Antônio, né? A mais nova igreja aí da nossa cidade. Acho que é a mais nova, não sei se já tem mais alguma, queira Deus que já tenha mais alguma nascendo por aí, né? Mas ainda acho que é a mais nova, até convido vocês, se quiserem um dia nos visitar. Lá, alguns irmãos já estiveram lá, o irmão já esteve lá com o quarteto, né? O irmão já ampliou lá,
já está maior, já abrimos mais a sala, já está na hora de ir para o quarteto lá de novo, lá, para trazer para nós lá a mensagem também. E estamos aqui mais uma vez, né? Já viemos aqui alguns domingos, para nós estudarmos a respeito das crenças fundamentais da Igreja Adventista, né? E sejam todos bem-vindos. É um privilégio que nós temos de estar na presença do Rei do Universo, né? Nós não estamos aqui à toa. Se fosse descortinado hoje o seu dia, você pode ter certeza, o espiritual mostraria que você hoje foi uma batalha dentre os anjos de Deus e os anjos do inimigo para que você pudesse estar aqui. A luta pela nossa vida, ela é ampla, ela é um grande conflito, como a Bíblia mesmo nos apresenta. Então, você não está aqui à toa, você não veio aqui pelo mero acaso, você veio aqui porque Deus te conduziu até aqui. E que você, ao estudar a palavra de Deus, ao abrir a palavra de Deus, ao já ter cantado louvores a Deus, você se sinta revigorado, reenergizado espiritualmente, para que essa semana seja uma semana de luta, sim, mas de muitas vitórias e de muita bênção espiritual, muita bênção vinda de Deus. Tenho certeza que é esse o propósito de Deus para a sua vida, é recarregar as baterias e começar uma semana já ao lado dele, né? Irmãos, quando nós falamos desse assunto sobre a morte, né? Nós já estamos estudando o 26º tema, ou seja, a 26ª crença fundamental. Quantas doutrinas nós temos na Igreja Adventista? Quantas doutrinas nós temos na Igreja Adventista, irmãos? 6, né? 6 doutrinas. No cabedal de doutrinas da igreja são 6, que são distribuídas, então, entre essas outras 6 doutrinas, 28 crenças fundamentais, que reorganizam ali as doutrinas para que nós entendamos melhor cada uma delas. As 6 doutrinas quais são? A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos eventos finais. Essas são as doutrinas da Igreja Adventista, fundamentadas no quê? Aonde que está fundamentada, embasada as doutrinas da Igreja Adventista? Na Bíblia, a palavra de Deus. Para aí, não é em Ellen White, será? Não? Na Bíblia, a Bíblia sim respalda o espírito de profecia que nós encontramos em Ellen White. Então não é baseado. Se alguém disser assim, a Igreja Adventista tem 6 doutrinas, 28 crenças fundamentais, embasadas, fundamentadas nas revelações de Ellen White. Não é verdade. Está na palavra de Deus, sola Escritura. Nós somos protestantes também, sola Escritura. E aqui a Bíblia sim respalda o ministério de Ellen White também, que nós estudamos em temas anteriores aqui, né? Eu mesmo estive aqui falando a respeito desse assunto também. E quando nós vamos para essa 26ª crença fundamental, nós encontramos... Alô? Opa! Nós encontramos... Aqui? Será que fui eu que desliguei? Tá bom, eu vou pegar melhor aqui. Nós estamos, então, falando de um tema que não é muito confortável para nós, não de falarmos, mas de convivermos com isso em nossa vida. É um tema que para alguns causa medo, né? Alguns causa um certo pavor, um certo temor, alguns não querem de forma alguma alcançar esse dia. Mas uma certeza que nós temos, que se você não for transladado, ou se você não ver Jesus voltar antes, nós vamos passar por ele, que é a morte. E quem trabalha no hospital, o Dr. Kleber aqui, inclusive, convive com isso lá quando passa nos corredores, está sempre vendo alguém que está ali vivendo os seus últimos momentos, os seus últimos estágios, pessoas que estão morrendo constantemente. Se você for lá no hospital, nesse momento, provavelmente alguém está tendo a sua vida ceifada em algum desses momentos aí que nós estamos vivendo aqui dentro da igreja hoje, né? Hoje, durante o dia, algumas pessoas perderam a sua vida, mas ninguém, porque o irmão muito bem falou aqui no telejornal, nós não fomos criados para morrer. É um inimigo a morte para nós. Ela é algo estranho ao ser humano. Nós fomos criados para termos vida, e a Bíblia apresenta ainda que Cristo Jesus, trazendo uma restauração, Ele nos criou e quer nos dar uma vida que é abundante, não é uma vida qualquer, não é viver de qualquer maneira, não é algo que nós venhamos, como diz o Salomão, né? Como vai dizer, de enfado, de cansaço, de doenças, de tristeza, parece que não há nada novo debaixo do sol. Não, é para que nós vivêssemos bem, para que nós tivéssemos uma vida constante e plena em nós. Mas o problema é que um dia a morte entrou em nosso meio. Esse intruso terrível
que causa tanta tristeza, que nos afasta dos queridos, que faz com que nós muitas vezes tenhamos medo dela, ela entrou e se infiltrou em meio à raça humana. Né? Nós fomos criados para ter vida. Mas aí, um ser chamado Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, ele veio para nos libertar. E nos libertar do quê? Da escravidão desse intruso aqui. Ele veio para nos dar a oportunidade da ressurreição. E a ressurreição, sim, nos agrada muito. Mas temos, no estudo de hoje, nós vamos ver na palavra de Deus, que nós temos duas ressurreições, como o telejornal ali muito bem falou. Duas ressurreições. Mas e aí, em qual você quer estar? Também temos duas mortes. Será que a segunda morte é melhor que a primeira ou a primeira é melhor que a segunda? Nós vamos ver tudo isso também. Esse tema, acredito que para muitos de nós, irmãos, não é novidade, né? Não é novidade. Mas às vezes é bom nós relembrarmos e até nós tirarmos algumas dúvidas a respeito do tema. Porque às vezes nós somos confrontados aí fora, e vou dizer para vocês que a igreja adventista tem uma doutrina peculiar relacionada aos outros, relacionada a esse tema aqui. Nós somos até considerados seita por alguns irmãos do mundo evangélico, porque nós acreditamos no quê? Na mortalidade da alma, aonde a grande massa, a sua grande maioria, acredita em algo que a alma é imortal. Não há morte da forma como nós acreditamos, mas nós somos fiéis ao quê? Ao estudo da Bíblia. Aquilo que a Bíblia nos apresentou, assim diz o Senhor, não o que os outros dizem, não o que os outros acham, não o que a tradição nos diz, mas o que o assim diz o Senhor, e nós vamos estudar um pouquinho mais. Irmãos, abra sua Bíblia, sem mais delongas, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Lá no verso 26, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Quem encontrou aí, põe a mão sobre a Bíblia, vamos orar mais uma vez ao Senhor nesse momento em abrir a sua palavra. Ó Pai querido, muito obrigado por tudo que tem nos dado, obrigado por nos conduzir até a tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, temos a certeza da tua presença aqui. E pedimos, ó Pai, que Tu venhas nos instruir, através do Teu Espírito, a entendermos a inspirada palavra. Ó Pai querido, ao abrirmos a mesma, entendemos que o Senhor vai falar conosco. Usa-me, Senhor, agora como um canal de bênçãos para abençoar o Teu povo, suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. No verso 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios, nós encontramos o seguinte: o último inimigo a ser destruído é o quê? A morte. De tudo aquilo que nós enfrentamos, de todas as lutas dessa vida, de tudo aquilo que são as mazelas que nós como seres humanos temos que enfrentar, o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte vai prevalecer ainda por muito e muito tempo, até que Jesus volte, e ainda a morte, num segundo momento, ela vai prevalecer até que Jesus, de forma definitiva, acabe com esse inimigo tão terrível e tão como que eu posso dizer assim, que nos causa tanta dor, tanto sofrimento, que é a morte. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, já que estamos estudando as crenças, nós não entendemos que a morte é um fim em si mesmo. Ela não é um fim em si mesmo, né? Um dia, Deus, através de Cristo, vai aniquilar a morte para todo sempre, mas ainda a morte não é um fim em si mesmo, ela não termina no momento em que nós morremos. Nós temos um segundo estágio, que nós chamamos de ressurreição, uma primeira e depois uma segunda ressurreição. Então nós vamos entender o que é a morte, se ela não é um fim. A imortalidade é um estado ou qualidade daquilo que não está sujeito à morte. Né? Quando nós olhamos e falamos a respeito de imortalidade, para o que nós somos criados imortais, nós somos criados com o dom da imortalidade, mas a imortalidade, o que ela significa? Aquilo que não está sujeito a morrer.
Ou seja, se nós hoje morremos, estamos sujeitos à imortalidade, se afastou de nós, ou nós nos afastamos da imortalidade. E nós vamos entender agora o que a imortalidade tem como significado. As Escrituras revelam que o único que tem imortalidade, o doador da imortalidade, o que tem o dom da imortalidade, é o próprio Deus. Diz lá em 1 Timóteo 1,17. Os termos usualmente traduzidos como alma e espírito ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas em nenhum caso estão associados a imortal ou imortalidade. Então, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e encontramos ali os termos alma ou espírito, nenhuma vez está associada à imortalidade. Mas aí alguns dizem assim, mas por que então que aí fora é pregado a respeito da imortalidade da alma, se não é associado uma coisa a outra? O grande problema é que Satanás, através do seu engano, ele faz com que algumas pessoas, ao interpretar o texto sagrado, achem ou entendam que a alma é imortal, que há uma separação entre o que é alma, o que é espírito e o que é corpo. Então, há uma separação muito acentuada ali, o que nós vamos encontrar e vamos ver que não é verdade pelaquilo que nós conhecemos. A imortalidade é condicional. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele concedeu a liberdade de decisão, a capacidade de escolher a sua existência. E a sua existência dependeria de contínua obediência através do poder de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, os nossos primeiros pais, Ele colocou lá, você sabe muito bem, no centro do jardim o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que daquele fruto eles não deveriam comer, de forma alguma. Porque o dia que eles comessem do fruto, eles certamente o quê? Morreriam. Então Deus, quando cria o homem, Ele oferece a imortalidade, um dom que é seu, que é de Deus, é um atributo divino, faz parte dos atributos divinos, faz parte dos atributos da divindade. Deus tem alguns atributos que pertencem somente a Ele. Quais são? A onipotência, a onipresença, a onisciência e a imortalidade. Esses 4 atributos pertencem somente a Deus. Porque onipotente, Ele pode todas as coisas. Porque onisciente, Ele sabe todas as coisas, conhece, sonda os corações, Ele conhece tudo. Porque onipresente, Ele está em todos os lugares, e isso não pertence a Satanás. Por mais que algumas pessoas tenham medo e pensam assim, Satanás, se ele está no Japão, ele não está em Chapecó. Se ele está na Inglaterra, ele não está na Itália. Se ele está em um lugar, ele não está em outro. Satanás não tem esse atributo que é o quê? Divino. Então, por que nós somos tentados constantemente? Porque Satanás, mesmo ele não tendo a onipresença, ele tem o quê? Os seus demônios espalhados por toda a terra. Tem os seus demônios, e esses demônios é que ficam constantemente nos tentando destruir nessa batalha entre bem e mal. Então, a onipresença é um atributo divino. E a imortalidade, assim, da mesma forma. A imortalidade é um atributo que pertence a Deus, somente Ele. Satanás, um dia foi dado a ele também a imortalidade. Ele era um anjo, querubim lá no céu, exaltado acima das estrelas. Ele era um anjo poderosíssimo no céu. É um anjo que comandava os outros anjos e tinha também nele a imortalidade. Note, Satanás já trouxe a morte para que o ser humano conhecesse, porém Satanás ainda não conheceu a morte, porque o dia dele está marcado também para que chegue, mas ele ainda não conheceu a morte. Satanás ainda, desde a sua criação, ele é imortal até o dia que Deus diga chega, cesse. Mas ele sabendo e conhecendo isso, como que ele tentou o casal santo lá no jardim do Éden? É certo que Deus disse que não pode comer de nenhum dos frutos do jardim, de toda a árvore do jardim vocês não podem comer, causando um primeiro engano, dúvida na cabeça deles. Não foi isso que Deus falou. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, falou Eva, é que Deus disse que não poderia comer. Satanás continua a conversa dizendo, não, quando você comer dessa árvore aí, não é bem assim. Você vai ser conhecedor do quê? Do bem e do... Se era a árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai conhecer todas as coisas que só Deus conhece. Você vai ser igual a Deus. Era o desejo dele ser igual a Deus. Então ele engana Eva, e Eva agora quer ser igual a Deus, conhecer a Deus, achando que agora ao comer do fruto, errado, porque tinha um fruto ali que simbolizava a imortalidade dada por Deus, que era a árvore da vida,
Ela vai comer um fruto que agora ela se tornaria como Deus, conhecedora do bem e do... E notem que Satanás nem mentiu nessa parte, porque ela realmente se tornou conhecedora do bem e do mal. O grande problema é que o mal começou a conviver com ela na sua própria vida através da morte. Porque Deus disse que certamente o quê? Morreria. E no mesmo dia, a primeira morte aconteceu, quando Deus teve que sacrificar já o primeiro cordeiro, simbolizando Jesus, para produzir vestimentas para cobrir a nudez do casal. Então a morte começou a entrar rapidamente, cada vez mais. E o primeiro que morreu foi o símbolo do Cristo que viria depois para morrer no nosso lugar. A morte, o conhecimento do bem e do mal, algo terrível, ela conheceu naquele dia. E nós nascemos nessa mesma situação. Nós nascemos o que agora? Ao invés de sermos imortais, nós somos o quê? Mortais. Morremos. Não temos nem acesso mais à árvore da vida como eles tinham. E notem que, a irmã White escrevendo a respeito da árvore da vida, Deus colocou anjos ali no caminho que levava para a árvore da vida, porque para que eles não perpetuassem agora o pecado, eles não poderiam ser imortais convivendo com o pecado. Então o pecado é um inimigo do homem, assim como a morte. O salário do pecado é o quê? Então o pecado habita em nosso meio, e em consequência do pecado nós temos que pagar um preço. E esse preço se chama morte. Então, o casal foi criado perfeito, porém, um preço muito caro eles pagaram, que começaram a conviver. Mas aí, o salário que eles precisavam pagar está lá em Romanos 6, verso 23, né? O salário do pecado é a morte. Mas o bom é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele veio como símbolo daquele primeiro cordeiro, ele veio já entregar a vida por nós. Nós vamos ver mais para frente algo a respeito disso. A esperança da humanidade, embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a perseguirem o quê? O que nós perseguimos? A imortalidade. Nós queremos viver para sempre, nós não queremos viver somente essa vida. Notem, irmãos, que se nós vivermos essa vida aqui, hoje em média, assim, aqui no sul do país, nós vivemos em torno de 80 anos, né? A expectativa de vida, 79 a 80 anos é a expectativa de vida. Alguns vão um pouco mais, outros ficam aquém disso. Mas é muito pouco. Alguns de nós já vivemos muito mais. Nós queremos viver muito mais. E eu acredito que se eu perguntar para você, ninguém aqui quer morrer. Se eu pedir que alguém levante a mão aí, alguém quer morrer? Ninguém quer morrer. E algumas pessoas, às vezes, estão num estado psíquico tão complicado, fora de si, podemos chamar de uma demência psicológica, que às vezes pode dizer assim, não, eu quero morrer, mas não é um agente natural do ser humano. Não é. Até certo ponto, até certo tempo atrás, entendia-se, alguns, inclusive, talvez até entendo até hoje, né, que uma pessoa que tire sua vida, ela já está perdida. Uma pessoa que cometa suicídio, ela já está perdida. Irmãos, se nós formos olhar para a Bíblia, não. Se nós formos olhar para o nosso estado natural, hoje não. Você não pode dizer que uma pessoa que tirou a sua vida, ela já está perdida. Porque ninguém, a morte é nosso inimigo, ninguém quer morrer. Ninguém gostaria de morrer. Uma pessoa que tira a sua vida, ela está fora de si, ela está no estado de demência, ela não está conscientemente sadia, podemos dizer assim. Ela não está bem. Então, quem vai julgar o estágio em que ela chegou, quando ela tirou a sua vida, é porque mentalmente, psiquicamente, ela já tinha morrido muito antes. Então, note, nós não podemos condenar alguém por isso, porque quem vive uma depressão, quem já viveu uma depressão, tem uma depressão na família, sabe o quão difícil é enfrentar esse mal. E é um mal que está no nosso meio, cada vez mais constante, cada vez mais acentuado, cada vez mais difícil de ser enfrentado pelo mundo e pela vida em que nós vivemos. Agora, tome cuidado com isso. Há um Deus no céu que pode nos tirar disso. Se alguém está passando por isso na sua família, ou se alguém está passando isso na sua própria vida, há um Deus que pode te tirar de qualquer fundo de poço. Deus pode nos resgatar, Deus pode nos trazer a esperança da vida eterna. E nós devemos perseguir o quê? A imortalidade. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Busquem as coisas que são lá do alto, as coisas que são de Deus. O recebimento da imortalidade. João destaca que recebemos o dom da vida eterna quando o quê?
aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Já que um dia, quando o pecado entrou, o salário que nós tínhamos que pagar era a morte, e a morte se tornou nosso inimigo, agora como nós podemos resgatar isso em nossa vida? Através do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, se tornando Ele o nosso Salvador. Então nós podemos em Cristo agora recuperar aquilo que nós perdemos ao longo do caminho. Mas a efetiva concretização do dom ocorrerá quando o quê? Somente quando Cristo retornar. Então, nós buscamos a Deus hoje, nós entregamos nossa vida para Jesus hoje, nós aceitamos o sacrifício dele na nossa vida, confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele começa a fazer uma restauração na nossa vida, mas essa restauração ainda não põe fim ao quê? Ao nosso inimigo, chamado morte. Porque ele é o último, segundo o texto que nós lemos, é o último inimigo a ser vencido. E nós, os santos, os justos, todos nós aqui que vamos para o céu, amém? Todos nós que vamos para o céu, quando Jesus voltar, aí sim vai ser concretizado. O nosso dom será devolvido, o dom gratuito de Deus será entregue a nós, que é a imortalidade. A morte é um sono. Agora, qual é o estágio da morte, né? A natureza da morte. A Bíblia apresenta a morte não como um fim em si mesmo, como eu falei antes. Ela não é aniquilação total. Morreu, acabou. E também ela não é um momento em que um corpo fica num lugar e a alma se separa para outro, nós já vamos ver isso. A Bíblia trata da morte como um sono. Quando você vai ver lá a ressurreição de Lázaro, você vai ver que quando eles chegam e apresentam para Jesus, não, Lázaro já... O que eles apresentam? Dizendo que Lázaro o quê? Morreu. Senhor, tudo bem, o senhor veio até aqui, chegou tarde, tá? Poderia ter vindo mais cedo, poderia dizer assim, né? Mas Lázaro já morreu, não tem. Jesus diz assim, não, vocês estão enganados. Lázaro não morreu, eu vou despertá-lo. Jesus não disse que ia ressuscitar, eu vou despertá-lo. Lázaro o quê? Dormia, disse Jesus. Lázaro está dormindo. Então é um estágio que nós estamos como um sono. Por que a Bíblia caracteriza a morte como um sono? Aqueles que dormem, diz lá Eclesiastes, vamos abrir a Bíblia aí para você conferir, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. O irmão até leu aqui o texto antes, né? Mas vamos conferir aqui mais uma vez, Eclesiastes 9, verso 5. Diz lá assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no quê? No esquecimento. Os mortos, eles não conhecem o mundo externo. Quando você está dormindo, eu estou falando dormindo, um sono profundo, você consegue perceber as coisas que estão acontecendo ao redor? Você só percebe no momento que você está acordado, que você não está num sono profundo. No momento que você está ali meio desperto, com um sono muito leve, você percebe um barulho, você percebe alguma coisa que está acontecendo, mas quando o sono é profundo, você não percebe coisa alguma. Os mortos não conhecem, não sabem coisa alguma. No lugar onde eles estão, jaz o esquecimento, né? Então, por isso a Bíblia diz que é um sono, né? Considera como um sono. Aqueles que dormem estão inconscientes. No sono, os pensamentos conscientes cessam, né? Aqui diz lá em Salmos, né, que nem sequer os que dormem conseguem louvar ao Senhor, né? Não tem como. Você consegue louvar ao Senhor em estado de sono, dormindo? Não consegue, você está dormindo, né? Hoje, quando nós não ainda estamos no estágio de morte, estamos somente no sono mesmo, ainda vivos, a única coisa que acontece no nosso sono é o quê? Alguns sonhos. Mas esses sonhos é porque o nosso subconsciente fica trabalhando enquanto nós dormimos. Mas não há nenhum tipo de raciocínio lógico naquilo que nós estamos fazendo. Você não consegue controlar os seus sonhos. Você não consegue organizar eles. Por isso que às vezes você está sonhando com uma coisa, já muda para outra, daquela outra muda para uma outra e assim por diante. É aquela bagunça toda. Por quê? Porque no momento que o nosso consciente dorme, o subconsciente pensa assim, agora é eu que mando.
E quando eu mando, o subconsciente ele só armazena, né? Só memórias e memórias e memórias, coisas que você vê, tanto fixa no olhar fixo aqui, quanto também no nosso olhar paralelo, tudo ele vai armazenando no nosso subconsciente. Aí quando vem o sonho, ele faz uma confusão total, mistura uma coisa com a outra. É a única coisa que acontece quando nós estamos dormindo. Mas é um estado inconsciente, não é um estado consciente daquilo que nós estamos fazendo. Isso enquanto estamos vivos. Quando morto, você não tem nenhum estado consciente, nem o subconsciente mais existe, não mais está em vida, porque você morreu cerebralmente, e assim por diante, então não há atividade nenhuma, por isso é que Salomão fala, né, não há nenhum tipo de planos, nada a se fazer quando nós estamos, estão no estado de morto, né, ou aqui considerando como um sono. O sono põe fim a todas as atividades do dia. Ali, já que estamos no livro aqui, 9, verso 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, não tem mais o que fazer. Então, se você tem alguma coisa para fazer aqui, faz aqui. Não adianta você querer fazer depois. Depois não tem mais o que fazer. Depois que passou esse estágio aqui, não tem mais o que fazer. A nossa única esperança é irmos para um mundo melhor, onde nós nem sabemos como que vai ser. De maneira clara, nós sabemos que vamos viver uma eternidade, mas o que nós vamos fazer lá? Então aproveita fazer, Deus te deu esse tempo de vida para você poder fazer muitas atividades aqui. E aqui também está dizendo Salomão, se você ler o capítulo todo aqui, você vai encontrar, diz assim, aproveita os dias com a mulher que você ama, com a tua família, em outras palavras, ele está dizendo, aproveita um pouquinho mais, para só de pensar em fazer obras, fazer planos, fazer projetos, aproveita um pouquinho mais a vida com a tua família também, talvez com os teus irmãos de igreja, aproveita para estar vivendo uma vida mais desfrutável do que talvez você tenha vivido também. Vamos passar aqui para a próxima. A pessoa retorna ao pó. Na criação da humanidade, a união do pó da terra, elementos terrestres, né, com o fôlego de vida produziu uma criatura ou alma vivente. Adão não recebeu uma alma como entidade separada, ele tornou-se uma alma vivente. Né? Aqui Gênesis 2, verso 7. Na morte ocorre o inverso. Como que nós fomos criados? Quando Deus veio para criar o homem, ele fez lá um boneco de barro, né, você sabe disso, né, nós viemos do pó da terra, por isso Salomão vai dizer, né, o pó volta, o corpo volta à terra e o pó como era, e o espírito volta a Deus, né, é isso que ele coloca. Por quê? Porque nós somos feitos de barro, né, um boneco de barro, e Deus soprou nas narinas do homem o quê? O que Deus soprou? O fôlego de vida, não uma alma, um fôlego de vida. Deus deu vida para aquilo ali. O atributo de dar vida é divino, é Deus que pode criar vida. Né? Então Deus soprou nas narinas do homem, criado um boneco de barro, soprou o fuar, o oxigênio, o espírito de vida. Foi isso que Deus colocou. E aquele corpo então se tornou o quê? Uma alma vivente. Então, um corpo inerte, criado de barro, que Deus soprou o fôlego de vida, e Deus tendo dado vida para aquele corpo, ele se tornou agora uma alma vivente. Deus não soprou nele uma alma, e a alma junto com aquele corpo agora se tornaram um ser vivente. Não, diz ali, Deus soprou e se tornaram uma alma vivente. A palavra alma, muitas vezes, ela aparece na Bíblia. Nunca nunca alinhada com imortalidade, sempre separada disso. Muitas vezes, por exemplo, um corpo em si, uma pessoa viva também é chamado de alma na Bíblia. Se você for olhar lá em Gênesis, você vai encontrar lá quando os filhos de Israel, né, os filhos de Jacó, eles foram para o Egito. Lembra lá da história de José? Quando José estava lá no Egito, depois foi os seus irmãos, e ele mandou que buscasse o seu pai. E depois, quando foi buscar seu pai, ele mandou que outros fossem viver no Egito também, porque lá tinha fartura. Lá a Bíblia vai colocar que desceram para o Egito, sabe quantas pessoas? 70. Mas ali a Bíblia apresenta que eram 70 o quê? Almas. Foram fantasmas que desceram para lá? Não, eram almas, mas essas almas eram o quê? Alma vivente, ou seja, era o corpo junto com o espírito, o fôlego de vida, que se tornou uma alma vivente. Então não há essa separação, não é uma tríade aqui, é somente uma dualidade.
corpo inerte e fôlego de vida, que se torna uma alma vivente. Então, essa é a forma como nós somos criados, e aqui você, pó da terra, fôlego de vida, alma vivente, que é uma pessoa. Não há essa separação. Quando Salomão fala que o corpo volta à terra, ao pó como era, e o espírito volta a Deus, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que quando nós vamos para a sepultura, onde jaz o esquecimento, onde não há obras, onde não há mais nada para se fazer, o nosso corpo volta ao quê? Se você abrir uma sepultura aí eu não sei bem certo quanto tempo que demora para a decomposição total, mas eu já participei de algumas aberturas de sepultura, tipo ali para poder colocar uma outra pessoa no local, e algumas encontrou-se só pó, outras estavam os últimos ossos ali, só os ossos maiores ainda em decomposição, mas estava se tornando o quê? Pó ali dentro, simplesmente. Né? Então você sabe disso, você talvez já até viu isso, né? Então se torna pó, mas não há uma alma que separou. O que voltou para Deus então? O dom da vida, o fôlego da vida, que é Deus que dá. É a mistura, né, de oxigênio e nitrogênio que a gente precisa, é isso? Alguma coisa assim? Hidrogênio? Agora eu me esqueci também bem certo, mas que a gente precisa para respirar, para a gente ter vida, para que o nosso corpo possa bater o coração, possa mandar sangue para o cérebro, para que nós estejamos vivos. Mais ou menos isso. Oxigênio, só oxigênio. Então é mais fácil do que eu pensei ainda. Eu achei que precisava mais alguma coisa, doutor. Então tá bom. Então Deus já fez tudo certinho aí, ó. Eu já achei que precisava botar outra coisa junto ali. Ah, tá, eu já fiz uma confusão, eu quase fiz uma bomba atômica aqui, então. Graças a Deus que não precisa dessas coisas para ir para o céu, né, irmãos? É só conhecer sobre quem morre e quem ressuscita, né? Se precisasse aí da anatomia, estava lascado, né? Mas é isso aí. Então Deus soprou o fôlego de vida ali, botou oxigênio no nosso sangue, aí o sangue vai bombar lá para tudo, para circular no nosso corpo. O coração bomba, né? E tudo mais. Então é isso que nós precisamos, isso que volta para Deus, é o dom de vida. Deus nem precisava que voltasse para ele, é uma analogia aqui que Salomão faz, né? O dom da vida volta para Deus, é ele que é o doador da vida, né? O Espírito retorna a Deus, a declaração de Salomão de que o Espírito, o Ruach, retorna a Deus, que o Deus indica que o que retorna a Deus é simplesmente o princípio vital que ele distribuiu, que não é essa bomba atômica aí que eu quis criar, né? É outra coisa. Não há indicação de que o espírito respiração seja uma entidade consciente separada fora do corpo. A Bíblia não dá amparo para isso, por mais que alguns façam umas manobras e algumas coisas aí para tentar entender isso. A primeira vez que a imortalidade da alma foi pregada, você sabe por quem que foi? Essa separação, que a alma não morre, que a alma é imortal. Quem que foi? O próprio Satanás lá na árvore do jardim. A primeira pregação sobre a imortalidade da alma foi dada por Satanás para Eva. Ele disse assim: certamente não morrerás. Então, veja como Satanás tem interesse nessa teologia que diz que a alma é imortal. Agora, nós convivemos hoje com algo chamado espiritismo, os espíritos, e assim por diante. Você já ouviu falar de pessoas que falaram com seus entes queridos? Ou que um espírito encarnou em alguém? Ou que há uma reencarnação do espiritual? Talvez você no passado tenha vivido como uma pessoa muito rica, hoje talvez você passe pela pobreza para pagar o preço de lá, outro porque você viveu muito pobre, agora você vai ter alguns benefícios aqui. Então tem algumas coisas aí que o espiritismo e o espiritualismo nos ensinam, e Deus nos adverte através da sua palavra a respeito disso. Quando nós olhamos para as pessoas, você acredita que alguém que vai num centro espírita, realmente ela fala pode falar ali com uma pessoa que morreu há muito tempo? Pode ou não? Mas ela fala ou não fala? Na grande maioria desses casos, irmãos, na grande maioria desses casos, é charlatanismo, é sem vergonhice, é para enganar as pessoas mesmo. Mas você não pode dizer 100% que a pessoa não falou com alguém ali. Não pode.
Muitas pessoas ali nos centros espíritas, muitas pessoas através das criptografias, muitas pessoas estão desses centros que tem aí, né, dessas encarnações, essas coisas aradas, tudo aí que colocam aí, estão sendo sinceras se ela dizer para você que falou com o pai dela. Sabia, Cílio? A pessoa foi lá no centro espírita, o pai morreu faz 30 anos. Falei com meu pai lá. Você vai dizer, você é doida, mentira, não é verdade, a Bíblia diz que não é verdade. E ela vai dizer, não, eu falei, era meu pai que estava ali. E aí você vai dizer o que para ela? Você pode falar. E aí, você acha que a sua mãe estava mentindo, ela inventou alguma coisa da cabeça dela? O que vocês acham, irmão? Será que a mãe do Maurício inventou isso? Será que ela não viu nada? Viu ou não viu? Falou com quem que é que ela falou? Com o irmão dela. Falou com o irmão? Não. Com quem que ela falou então? Com o espírito do demônio. Acaso não sabeis que Satanás pode se transformar em um anjo de luz? Ou você não leu a Bíblia? Se ele é capaz de se transformar num anjo de luz, ele é capaz de transfigurar como se fosse uma própria pessoa? Ele pode aparecer como alguém que já morreu, sim ou não? Aí a impressão primeira que causa um impacto muito grande na cabeça das pessoas é o quê? É porque aquela pessoa falou de algo que só elas duas sabiam. Ou não é isso? Mas era algo que só eu e o Acílio sabiam. Nós conversamos um dia lá na igreja, era uma coisa entre nós nunca falamos para ninguém. Como que o Acílio ia saber de algo dessa forma? Ou como que o Márcio ia saber de algo dessa forma? E a pessoa fica impressionada, impactada com aquilo. Agora eu vou dizer para você como que isso funciona. No dia que você nasce, Deus manda para vir cuidar de você o quê? E Satanás manda para vir cuidar de você o quê? Um anjo também, um demônio. E esse demônio, assim como o anjo de Deus, ele vai te acompanhar por toda a vida, por mais impactante que isso seja. Por mais terrível que isso seja. Porque talvez alguns com um pouquinho mais de medo vão chegar hoje no quarto e vão estar tremendo de medo que o anjo do demônio está ali junto com você. Aí eu vou dizer para você assim, se você tem medo do demônio, saiba que há um Deus muito mais poderoso do que qualquer demônio daquele. O único anjo do Senhor é capaz de afugentar milhares de anjos de Satanás. Um único anjo. Então, se você tem um anjo que foi enviado por Deus, que é o anjo que te guarda, que te protege, que cuida de você, então você pode confiar que você vai orar para Deus, vai pedir que aquele anjo afugente os anjos do inimigo e aquele anjo vai ser poderoso. Você não pode orar para anjo, né, irmão? Você sabe disso na Bíblia, você não ora para anjo, né? Quando alguns foram querer adorar ali anjos na Bíblia, o anjo diz assim, não faz isso, só adora a Deus. Eu sou conservo teu, eu sou servo como você, eu sou criatura como você. Então você não ora para anjo, você ora para Deus, porque Deus dá ordem. Acaso Deus não dará ordem a teu respeito para que os anjos te guardem em todos os teus caminhos? É ou não é? É isso. O Senhor manda e os anjos, então, dado o poder para ele afugenta qualquer. Então não precisa ter medo. Mas agora lá no centro espírita, o que acontece? Nós vamos encontrar sim os demônios falando com as pessoas que buscam. Por isso que a Bíblia muitas vezes ela vai trazer orientações que não busquem os mágicos, os necromantes, não busquem os espíritas, não busquem. Lembra de Saul? Qual que foi o grande pecado de Saul? Foi buscar o quê? Uma necromante. Ele viu ou não viu o profeta vindo falar com ele? Viu, mas quem que era? Para ele achou que era o profeta, né? Que era Samuel. Mas na verdade era um demônio que veio para enganar ele. Ele foi buscar a respeito dos mortos. Não busque essas coisas. Então a Bíblia está dizendo, não busque, não brinque, não duvide que isso existe. O mundo espiritual é muito mais amplo do que aquilo que nós podemos ver. E se Deus descortinasse tudo, nós ficaríamos tão impactados que nós nem quereríamos viver mais. Deus tem misericórdia de nós. Deus cobre com uma cortina, Deus tapa os nossos olhos para que nós não vejamos a luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, né? Mas contra os principados e potestades nas regiões o quê? Celeste, é contra os demônios, é contra Satanás, é ele que quer nos destruir. É a luta entre o bem e o mal.
Não brinque com isso. Não assista os filmes que vão falar a respeito disso. Não fique olhando livros, essas coisas sobre magias, essas coisas que brincam com o espírito, que brincam que vão tratar lá, tem uns famosos aí dos exorcismos. Não assista essas coisas, isso vai impactar a tua mente, Satanás vai ter acesso à tua mente. Não deixe que isso aconteça. A irmã White orienta, inclusive, ela dá algumas orientações para nós. Dentro de casa, não fale palavrões, não trabalhe com coisas que possam trazer desagrado ao nome de Deus, porque quando tem uma briga, quando tem uma desavença, quando está em raiva, quando você está xingando alguém lá dentro da tua casa, você está convidando os anjos do inimigo, os demônios que estão passando na rua vão entrar para dentro da sua casa. Abra sua Bíblia, ore no momento que você está com raiva. As mulheres que querem matar o marido que quer matar a mulher, o pai que não aguenta mais o filho adolescente. Eu tenho uns também lá, tudo isso aí acontece. Abra a Bíblia, ora, faça alguma coisa, corre para o quarto, faz Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, ora para o teu pai que está em secreto, ele em secreto te recompensa. Vai lá, irmão, não fica bobeando não fica brincando com isso. Busca a Deus. O Espiritismo, ele é verdadeiro e ele existe, mas o problema é que quem está por trás de tudo isso é os anjos do inimigo. As advertências que a Bíblia dá, né, nós encontramos lá Isaías 8, 19 e 20, essas advertências que eu falei, não busquem, né, os necromantes, os mágicos, magias e tudo mais. Quando nós encontramos lá no Egito, por exemplo, você lembra quando Moisés foi tirar lá o povo lá do Egito? Deus fez com que a vara de Arão se transformasse no quê? Satanás fez aparecer serpentes também, sim ou não? Fez. Magia. Mas aí a vara de Arão que havia se tornado uma serpente, que a serpente que foi Deus que transformou ali na hora, o que aconteceu com as outras? Devorou todas, né? Engoliu a todas. Então o poder de Deus é muito maior, mas existe o poder espiritual. Algumas pessoas querem negligenciar isso, e quando você negligencia isso, você ignora ou acha que isso não existe, você está num terreno muito tenebroso, difícil de passar sozinho. A Bíblia registra vários casos de atividades espiritualistas, desde, como eu falei aqui, até os astrólogos e adivinhos de Nínive, Babilônia, até os feiticeiros, os médiuns de Israel, e todas elas foram condenadas por Deus. Vou acelerar aqui, irmãos, que já terminou o meu tempo aqui, e para que eu possa vir outra vez, eu preciso terminar, né? Senão não me convido mais. Engano final, Satanás está pronto, a ponto de usar grandes sinais e milagres em seu esforço seu esforço final para enganar o mundo, né? Nós encontramos aqui que fará prodígios, né? Vários prodígios, várias coisas que vão enganar as pessoas, vão trazer impacto sobre as pessoas. Aqui o poder dado pela segunda besta também. Encontra-se aqui que essa besta foi dado poder para fazer fogo descer do céu, impactar a mente das pessoas. Então o engano satânico nos últimos dias vai ser muito mais acentuado do que foi no passado. Então se no passado Satanás já agia, no futuro ele vai agir muito mais. Nós temos que andar atentos com relação a isso. A primeira é a segunda morte. A segunda morte é a punição final dos pecadores impenitentes. Só vai passar pela segunda morte aquele que for aniquilado. É a punição final dos impenitentes, aqueles que não entregaram a vida para Jesus. É a segunda morte. Para os outros, a primeira morte, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os que desde já morrem. É até momento de alegria a primeira morte para aqueles que estarão salvos. É um momento que nós passamos dessa fase. As pessoas que ficam, elas sofrem, elas ficam entristecidas, sentem saudade, mas a Bíblia nos apresenta que nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos ter medo de não estar preparado para morrer a primeira morte. Né? Então, e talvez nós estejamos na segunda, aí sim você deve ter medo, senão bem-aventurado. Né? O apóstolo Paulo diz assim, o viver para mim, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é o quê? Lucro. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso. Quando perguntaram para você, você tem medo da morte? Não, eu tenho medo de não estar preparado para a morte. É isso que eu devo ter medo. Eu não preciso ter medo da morte. A morte está aí.
está convivendo com nós, né? Não precisamos ter medo com relação a isso. A primeira e a segunda morte, então, ali vem falado, baseado naquilo que a Escritura designou como segunda morte, podemos assumir que a primeira morte é aquilo que todas as pessoas, exceto os que forem transladados, experimentam como resultado da transgressão de Adão. A ressurreição é a restauração da vida juntamente com a plenitude do ser e da personalidade subsequente à morte. Então nós vamos ressuscitar da forma como nós morremos, porém nós vamos ser glorificados se nós estivermos presentes na primeira ressurreição. Glorificados. Primeiro nós vivemos nessa vida um processo chamado santificação, que é o buscar diariamente estar mais perto de Deus. E esse processo vai nos conduzindo até quando? Até o dia que nós alcancemos a glorificação. Primeiro nós alcançamos a justificação em Jesus. Jesus nos justifica, nos dá a condição de sermos salvos. Aí, para que nós permaneçamos salvos em Jesus, nós vamos no processo chamado santificação. Dia após dia, buscando fazer o nosso melhor para estar perto de Jesus, até alcançarmos a glorificação que será por ocasião da volta de Jesus e da primeira ressurreição. Então, nós teremos um corpo glorificado, assim como Cristo saiu da sepultura também glorificado. Agora, se Cristo ressuscitou, nós também podemos ser ressuscitados nele. A Bíblia apresenta lá em João, né? Também podemos ser ressuscitados. O apóstolo Paulo ainda escreve, porque se Cristo não ressuscitou, como alguns diziam que Jesus não havia ressuscitado, então vã é a nossa fé e somos o mais miserável dos homens. Mas como Cristo ressuscitou, nós podemos também ser ressuscitados neles. Irmãos, que nós possamos fazer parte da primeira ressurreição, que nós, se passarmos pela primeira morte, não estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, como era como era o anseio do apóstolo Paulo, né, quando escreve as cartas aos Tessalonicenses, né, nós, os vivos, né, seremos transformados no abrir e piscar de olhos, e um abrir e fechar de olhos. Se nós não estivermos vivos, ou se você não for achado como Enoque, talvez que você não tem mais lugar para viver nessa terra, você está vivendo uma vida tão santificada que não tem mais como viver, você for transladado, nós vamos passar pela morte. Mas que a morte seja um alento para que nós possamos viver para sempre a eternidade com Cristo. Que nós sejamos preparados hoje para morrer, sabendo que Cristo já ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós nele também podemos ressuscitar. Nós já, no nosso batismo, não é um símbolo daquilo que nós vivemos. O salário do pecado é o quê? A morte. No batismo, nós somos sepultados com Cristo na morte. Mas também no batismo, nós ressuscitamos com Cristo para a vida e a vida eterna. Deus abençoe a cada um e que nós possamos continuar estudando mais, né? Nós tivemos aqui uma primeira parte, tem muito mais que você poderia estudar, entender, muito mais texto, mas o tempo nos encerra agora. Eu convido você a ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque estivemos aqui alguns momentos estudando a Tua Palavra e aprendendo a respeito da vida e da morte. Fomos criados para a vida e queremos ter vida abundante em Cristo Jesus. A morte é o nosso inimigo, Senhor, mas nós não temos medo desse inimigo porque Cristo Jesus já venceu lá na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar vida eterna nele. Ó Pai querido, que nós possamos sair daqui repletos do Teu Espírito, cheio da esperança da vida eterna em Cristo Jesus, cheio da convicção de que, ó Deus, por mais que nós venhamos a descer à sepultura um dia, nós vamos estar preparados para ressuscitar contigo. Ó Pai querido, leve cada um agora em paz para os seus lares, abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.